Paz do Senhor. Nós estamos falando sobre a família, né? A base da igreja, é a parte 7, estamos nas últimas semanas. Até o final do mês nós vamos encerrar. Nós vamos falar hoje um pouco sobre nossa família como parte integrante do nosso ministério. Não tem como nós seguirmos como igreja, né, enquanto ministério, enquanto servir a Deus, deixando para trás a nossa família. É o que nós vemos falando já de algum tempo para cá. Todo mundo conhece Moisés? Eu não conheço pessoalmente, né, mas a Bíblia, né, relata vários episódios acerca deste personagem. Você sabe quantos filhos Moisés teve? O pastor não vale falar, né? Moisés teve 2 filhos. Quais eram os nomes dos filhos de Moisés? Quem mais? Gerson e Eliezer. Interessante, né? Moisés é um personagem tão marcante na Bíblia, e a gente quase passou desapercebido que ele teve 2 filhos, e nem sequer, com exceção de 5%, lembrou dos seus nomes. Vamos ler Deuteronômio 31, 2 e 3. Deuteronômio 31, 2 e 3. Estou com 120 anos de idade, é Moisés falando, e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse: você não atravessará o Jordão. O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá as nações, essas nações perante vocês. Vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. Então vamos, falar um pouco da vida de Moisés. Moisés, com 120 anos, ele morreu. Então, nós estamos nos derradeiros instantes da vida de Moisés. E é como se ele olhasse para trás e começasse a fazer um balanço da sua vida. Imagina quantas coisas Moisés poderia inserir nessa retrospectiva. Desde quando nasceu, quando estava lá no Egito, no deserto. E quando Moisés olha para frente, ele não vê mais nada, porque o tempo dele está acabando. Por mais que ele olhe para trás e entenda que lhe faltara algo, ele não tem mais tempo para fazer os devidos ajustes. Uma boa notícia, não é o nosso caso. A não ser que Deus planejou levar alguém amanhã cedo, né? Nós ainda temos um horizonte à nossa frente. E mesmo que nós olhemos para trás, e possamos detectar coisas que nós não fizemos, ou que não fizemos da maneira correta, nós ainda temos tempo para nos ajustar. Amém? Como é sabido, a narrativa bíblica mostra Josué substituindo Moisés na condução do povo de Israel rumo à terra prometida. Todos nós sabemos, né? Até assistiu a série lá da Record, né? Quando acabou a vida de Moisés, Josué foi o líder. Nesse sentido, surge uma indagação: onde estavam os filhos de Moisés?
que alguns acertaram, né? Pelo menos o primeiro. Gerson e Eliezer, que nem sequer são citados entre os líderes do povo. Você não vê nenhum registro bíblico de acontecimentos que envolveram a vida dos filhos do maior líder de Israel. Precisamos buscar a habilitação do alto para sermos capazes de reproduzir em nossa família os nossos valores em Deus. Amados, esse paralelo de Moisés e a sua família, eu quero trazer uma meditação. Por mais que eu consiga corresponder ao meu chamado enquanto igreja, eu não posso permitir que isso possa, que a minha família não acompanhe esse meu chamado. O nosso chamado ministerial enquanto igreja do Senhor, se não conseguirmos fazer backups, que todo mundo sabe o que é um backup, né? Você tem um arquivo muito importante, né? Que se o seu notebook travar, você perder aquele arquivo, você perdeu a sua vida, né? Normalmente pastor, ele vai fazendo as palavras, né? Durante 30 anos de ministério. Aí o computador dele deu tchutchu. Se ele não tiver um backup, Deus falando, pastor André, pega o pendrive aí para fazer o backup. É mesmo? Então, nós, enquanto líderes, nós precisamos ter aptidão de fazer backups na nossa família. Se eu sou uma pessoa que Deus escolheu para ministrar a palavra, eu preciso pelo menos dar oportunidade aos meus filhos de terem pelo menos a mesma experiência, deles serem instrumentos de Deus onde quer que eles estejam. Sem os backups ficaremos sozinhos e sem desfrutar da alegria da multiplicação. Amados, a coisa mais maravilhosa na minha vida foi quando eu tinha um trabalho em Osasco, ali no Piratininga. Era um grupo familiar. E chegávamos lá naquela casa, eu, a minha esposa e os meus filhos. Né, o Mateus tocava o violão, o Tiago tocava o carrom, a gente cantava, eu tocava os gatos, né, para fora da sala. Amados, aquela era a minha realização. Porque eu conseguia ver que o meu chamado incluía a minha família. Moisés foi escolhido dentro de uma estrutura familiar. Onde fora concebido, recebia amor, carinho e cuidados. Êxodo 2, 3 e 4. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Ela engravidou e deu à luz um filho. Esse relógio está certo? Não, graças a Deus. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. Armando o menino, ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. Então Deus, Ele traz a vida de Moisés para um propósito maior dentro de uma estrutura familiar. Ele tinha o cuidado dos seus pais. Ele era recém-nascido. A família já estava sofrendo risco de segurança por conta dele. A sua família assumiu riscos porque ele era importante, mesmo sendo ainda tão insignificante. Não sabia nada sobre ele, mas para aquela família ele era especial. Quem diria que o pequeno e indefeso menino hebreu, ainda sem nome, né, porque quem deu o nome de Moisés foi a filha do faraó, né, porque Moisés é tirado da água, seria o libertador de Israel.
Os pais são corresponsáveis por imprimir a identidade e o destino dos seus filhos, convergindo para o centro da vontade de Deus. Mesmo sem saber, aqueles pais estavam cuidando daquele menino, para que no momento em que Deus estabelecesse a sua vontade, pudesse acontecer tudo aquilo que era o sonho de Deus. Diz aqui: então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, eu pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Então nós percebemos que Deus teve o cuidado de que Moisés tivesse uma experiência familiar. No ambiente familiar seguro e harmonioso, ele recebeu, além de afeto, as informações das suas origens. Enquanto estava ali, sendo amamentado, e normalmente o menino naquela época era amamentado até os 8 anos, né? A mãe e o seu pai incutiam na sua cabeça quem era o seu Deus, quem eram os patriarcas, como Deus esteve com Abraão, com Isaac e com Jacó, como Deus tinha uma promessa, como Deus era fiel para cumprir essa promessa. Você imagina, amados, como isso foi sendo registrado na mente e no coração de Moisés. Tendo o menino crescido, isso está em Êxodo 2, de 9 a 10. Ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés. Agora ele vai para uma outra casa. Mas nessa casa, que era o palácio, ele também teve todo o cuidado. Tinha os melhores professores, tinha a melhor comida, foi adestrado, né, no treinamento militar. Então, ele era aquele cara paparicado, né, tipo assim, o príncipe do Egito. Então você percebe que tanto na sua família biológica, como na sua família adotiva, Deus estava se empenhando para que Moisés entendesse a importância da família. Se passaram 40 anos, foi o primeiro ciclo de vida de Moisés. A vida de Moisés é dividida em 3 ciclos. Do 0 ao 40, do 40 ao 80 e dos 80 ao 120. Passaram 40 anos e o primeiro ciclo da vida de Moisés foi marcado pela convivência em família. Moisés não tinha motivo por ter sido abandonado, né, por ter sido largado das traças. Não, ele foi cuidado. Ele tinha uma família. Certo dia, Êxodo 2:11, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Então imagina a cabeça de Moisés. Eu moro num palácio e a minha família, né, original, vive como escrava, sofrendo o medo, a escassez. Ele começou a ter um discernimento da importância daquela primeira família dele. Em meio às diversidades, Deus continua tendo o controle, inclusive para fazer que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Nós sabemos que Moisés matou um soldado egípcio, e por conta disso ele teve que fugir. Depois da fuga, Moisés conheceu a hospitalidade de uma família desconhecida. Ele teve uma família biológica, ele teve uma família adotiva, e agora ele está na casa de uma família estrangeira. E essa família temia o Senhor. Ele foi abraçado como filho, ainda foi premiado com o amor da sua mulher, e podendo assim vivenciar a experiência ímpar da paternidade. Está lá em Êxodo 2, de 20 a 22. Perguntou lá, né, o sacerdote de Midian: onde está ele? Perguntou o pai a elas. Por que o deixaram lá, perto do poço? Vocês sabem a história, né?
Convidem-o para comer conosco. Moisés aceitou, concordou também em morar na casa daquele homem. Imagine, irmãos, você acha um cara na beira de um poço, e você traz ele para dentro da sua casa. Você só traz para a sua casa aquela pessoa, né, que você quer ter intimidade, relacionamento. Este lhe deu por mulher a sua filha Zípora. Ela deu à luz um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: sou imigrante em terra estrangeira. Então, agora, aquele que viveu numa família biológica, foi para uma família adotiva, e estava numa família estrangeira, agora tem a sua própria família. Vocês percebem como Deus, Ele precisava mostrar para Moisés a importância da família? Em todos os detalhes. Eu não vou ficar nos detalhes, porque senão a gente vai sair daqui à meia-noite, né? Ele teve uma excelente oportunidade para reproduzir tudo aquilo que aprendera, enquanto filho de duas famílias que o amavam. Agora ele tinha a sua família. Estamos acompanhando a fase 2 da vida de Moisés, dos 40 aos 80 anos. Agora ele não estava mais sozinho, tinha uma família, a sua família. Neste contexto, Deus se apresenta para entregar uma grande missão. Todo mundo sabe que Moisés estava lá apacentando as ovelhas do seu sogro, e Deus, né, se mostra lá na sarça ardente. Todo mundo lembra da história, né? Eu não estava lá, mas é fato. Deus se apresenta para entregar uma grande missão, que seria libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. O chamado de Deus jamais virá para anular a nossa vida familiar. Deus não veio para Moisés e falou: agora você larga a sua família, né? Eu te dei, mas você larga. Deus age assim? Não. O objetivo de Deus, desde o início, era mostrar que Moisés precisava inserir a sua família no seu chamado. E Deus começa o chamado assim: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus está falando que é o Deus da família. Deus não vem de pronto enfatizar: não, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu faço a... Não, eu sou o Deus do teu pai. Sabe aquele Deus que você conheceu quando era pequenininho? No aconchego da sua família, eu sou esse Deus. Eu sou o Deus de Abraão, que teve uma família, que gerou Isaac, que teve uma família, que gerou Jacó, e nós chegamos até aqui. Eu sou esse Deus, o Deus da família. Deus inicia a comunicação, trazendo à memória de Moisés os fatos que ele conhecera, quando ainda era pequena, apenas uma criança, que foram as histórias transmitidas de pai para filho. Não entregue, amados. Quem tem filhos aqui? Levanta a mãozinha. Não entregue a instrução dos seus filhos só à igreja. Tenha o privilégio de instruir seus filhos. A minha esposa sabe que a coisa que eu mais gostava era no sábado sentar com os meus filhos e a gente meditar na palavra de Deus juntos. Eu sabia que à tarde eles seriam ministrados por um pastor de adolescentes, depois por um pastor de jovens, mas eu não ia perder a oportunidade de ser uma marca de Deus na vida deles. Onde eu estou? Lá em Provérbios 22:6 diz, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Moisés, ainda que inicialmente resistente, respondeu positivamente ao chamado de Deus. E sua família fez parte desta jornada.
Êxodo 4:20. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos, já tinha nascido o Eliezer, num jumento, e partiu de volta para o Egito. Levava na mão a vara de Deus. Ele tinha na mão a missão, o chamado, mas ele não largou a sua família. Amém? Ministério e família convivendo de uma forma harmoniosa e complementar. Imagine naquela trajetória, ele ter a oportunidade de receber uma palavra de incentivo da esposa, naquele momento que ele poderia ficar cabisbaixo. Amados, nós não somos super-heróis espirituais, amém? Tem dia que você acorda e você tem vontade de voltar para a cama. Só eu tive um dia desse? Todo mundo tem. E é nessa hora que a família, a sua esposa pode ter uma palavra, o seu filho pode não ter uma palavra, mas corre ao seu encontro e te dá um abraço. Precisa de mais palavra do que isso? E aquilo vai te dar um ânimo para não desistir e continuar. Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. A gente sabe por causa da história, né? Porque o filho de Moisés não era circuncidado. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e tocou os pés de Moisés e disse: você é para mim um marido sanguinário. Ela disse marido de sangue, referindo à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Moisés está indo para a sua missão. Alguém tem dúvida de que Moisés amava a Deus? Nenhuma. Nenhuma. Mas por algum motivo, Moisés começou a ficar desapercebido com algumas responsabilidades que ele tinha enquanto líder da sua família. Na ânsia de fazer o melhor para Deus, não podemos esquecer das nossas responsabilidades como pais. Nossa omissão pode resultar em uma inversão de papéis no relacionamento. Moisés falhou, não é o santo Moisés, amém? Moisés era um homem como qualquer um de nós. Ele falhou e obrigou a sua esposa a tomar a frente numa função que não era sua. Quem deveria circuncidar o filho? Eram os pais. Imagina que situação constrangedora, irmãos. Gerson já era um homem, era um jovem. Zípora teve que ir lá pegar uma pedra, né, fazer um bife. Constrangedor, porque Moisés foi negligente. Eu não posso ser responsável na igreja e ser negligente com a minha família. Às vezes não estamos atentos aos sinais. Talvez Zípora, né, tenha alertado Moisés. Moisés, nós vamos fazer essa viagem. Porque mulher gosta de falar, né, pastor? Algumas não, né? Algumas são quietinhas. Moisés, você tem que tomar uma atitude, meu. Você tem que circuncidar o Gerson. Eu já falei para você 35 mil vezes. É a 35001. Mas Moisés preferiu a procrastinação. Todo mundo sabe o que é procrastinação? É o famoso empurrar, está ficando menor. A procrastinação quase sumiu. Deixar para amanhã o que eu devo fazer hoje. Isso é perigoso, irmãos. Quando se trata da nossa família. Porque o amanhã pode não existir. Quando nós começamos, Moisés tinha 120 anos. E já não mais havia amanhã para ele.
Não podemos deixar. A procrastinação pode ser a porta de entrada do destruidor em nossa casa e na nossa família. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Sede sóbrio. O que é sobriedade? É equilíbrio. Nem 8, nem 80. Equilíbrio. É nesse ponto de equilíbrio, né, que dizem os economistas, né, break-even point. É naquele momento em que a empresa começa a dar lucro. É no ponto de equilíbrio que está a bênção. Ao ponto de eu cuidar da minha família e ser uma bênção na igreja. E vigiai. O que é vigilância? Agir com precaução para não correr riscos desnecessários. Estado de alerta. Eu tenho que estar com um radar ligado. Poxa, o pastor está tão contente que eu estou indo lá na igreja, na campanha. E como é que está a minha família? Eu preciso estar alerta. Eu preciso estar alerta. Efésios 4:27 diz: não deis lugar a quem? Ao diabo. Quer dizer, eu tenho o poder de dar lugar, mas também tenho o poder de não dar. E o diabo, amados, ele precisa só de uma fissura na parede. Eu sento assim e eu olho aqui. Aqui tinha 2 vitrôs, né? Porque você percebe, ó, tem um corte aqui. Às vezes um pequeno é bastante para começar a vazar água. Eu estou com esse problema lá na minha calha. Sexta-feira vai resolver. Eu tenho que cuidar da minha casa. Né? Eu não deixo vazar na igreja, mas deixo vazar em casa. Preciso tomar cuidado. Moisés, Êxodo 18, 2 e 4. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa do seu sogro, Jetro, que era o pai dela, que a recebeu com seus 2 filhos. Então eles foram para o Egito. Num dado momento ele falou: volta para a casa do seu pai, porque a coisa aqui vai ficar meio feio o negócio. Um deles chamava Gerson, né, etc. e tal. Então, num dado momento do ministério de Moisés, ele manda a sua família para casa. Tem algum problema nisso? Não. Né? Acredito eu que a motivação de Moisés era para preservar a sua família. Percebemos que Moisés tinha o conceito de família bem definido em sua mente e as responsabilidades atribuídas ao pai, como líder espiritual. Entretanto, na prática, não conseguiu reproduzir esta tremenda verdade, por conta de estar ausente na maioria das vezes em que os seus filhos precisaram dele. Ausência. Nós temos que tomar cuidado com a ausência. Você já percebeu que às vezes você está presente, mas nem por isso quer dizer que você está ali? Você pode estar presente, de corpo presente, mas ao mesmo tempo você estar ausente. A distância, nós vimos que ele mandou a sua família de volta, lá para Midian, que é longe. A distância é um fator que pode destruir os relacionamentos familiares. Como compartilhar a unidade de propósitos se não há comunhão, né? E não há essa sinergia? O que é distância? O que é distância? É um espaço entre 2 pessoas. É uma distância. E esse espaço pode se tornar um abismo. Intransponível. Mesmo quando representa um pequeno comprimento. Tem pessoas que ocupam o mesmo espaço e estão se sentindo sozinhas.
Quem já teve a experiência, né? Você está passando na Paulista, na hora do almoço. Tem milhares de pessoas. E você se sente só. Terrível é quando essa realidade, ela é transportada para dentro da sua casa. Você está dentro da sua casa, no seu ambiente familiar, e mesmo assim você se sente isolado. Presentemente, as diversas tecnologias, incluindo as redes sociais, kits sociais, não tem nada, né? Ela promove exatamente o contrário da socialização, enclausurando as pessoas nos seus próprios mundos, e a família se desestruturando. São como muros ruindo e casas caindo aos pedaços. Amados, não tem coisa que me enerva, pastor. Você sai para almoçar com a família. Olha que coisa linda. Domingo, né, dia de comer macarrão, sai para almoçar. Aí tem 5 pessoas na mesa. Cada um com o seu. Eu dou uma olhada. Se não guardar o seu celular, eu já meto a mão na orelha. Eu nunca preciso, né, amor? É uma coisa que me tira do eixo. E isso é uma estratégia do diabo, irmãos. Uma pessoa foi em casa, né? Ela falou assim, arruma o carregador do celular. Eu falei, não, eu carrego o celular no carro. Ela falou assim, não, mas você não usa o celular em casa? Não. Eu não fico, parece assim, o ar que eu respiro, se você não tiver abrindo uma tela, fazendo alguma coisa, as pessoas se tornaram dependentes. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo que Deus tinha feito. Você imagina, irmãos, vamos olhar a cena. Vocês estão comigo? Moisés está no Egito. Está acontecendo, né, tudo aquilo. O mar que se transforma em sangue, é rã, é piolho, é sapo. E a sua família está lá em Midian, né, cuidando das ovelhas. Moisés, pastor, nem para mandar um WhatsApp, para avisar, porque é rede social. Gente, eu estou bem, o faraó não cortou a minha cabeça, cajado na mão ainda, Deus está fazendo coisa tremenda aqui. Não. O tal do Jetro, ele ficou sabendo. Passou alguém lá para pegar uma água, falou assim, Jetro, você está sabendo que lá no Egito, caiu a casa do faraó. E os judeus, os hebreus estão fazendo a festa. É mesmo? Que legal. Como assim? Quando acontece uma bênção na nossa vida, quem é a primeira pessoa que sabe? Você manda, né, uma mensagem para a esposa, liga para o filho. Então, a Zípora, ela ficou sabendo da vitória de Israel pelo Facebook. Que alguém postou lá. O faraó fez um face assim, caiu a casa, gente. E aí ela ficou sabendo. É só para ver se vocês acordam, tá? A família de Moisés não participou dos principais eventos que fizeram parte da redenção do seu povo. Ele nem se deu ao trabalho de enviar mensageiros para dar notícias. Imagina a angústia que afligia sua esposa. E quantas vezes ela não teve resposta às indagações dos filhos perguntando ao pai. E aí, mãe, como é que está o pai? Sei não. Nessa hora, ou ele matou o faraó, ou o faraó matou ele. Quando o Jetro ficou sabendo, né, que a coisa estava, né, o Moisés estava por cima da carne seca, ele veio com os filhos e com a mulher de Moisés encontrados no deserto. Olha que coisa linda, gente. Né, todo mundo feliz, porque Moisés foi bem sucedido na sua missão, e todo mundo vai lá para o Egito. Vocês conseguem visualizar a cena? Onde ele estava acampado perto do monte de Deus. Jetro mandou dizer-lhe, eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo.
e comigo vão sua mulher e seus 2 filhos. Sua mulher, seus 2 filhos. Então Moisés, quando eu li isso aqui eu dei risada, gente. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou-o. Trocaram saudações e depois entraram para a tenda. Você consegue imaginar a cena? Há tempos que ele não via a mulher e os filhos. Ele deu um abraço, aí sogrão. E foram para a tenda. E a mulher e os filhos? A falta de relacionamento pode nos tornar insensíveis. Passamos a não dar importância às coisas importantes. Nossa família é única. É única. É um presente de Deus em nossas vidas. Aí tudo bem, vamos dar uma aliviada para Moisés. Aí o dia seguinte, está lá em Êxodo 18. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo. Esse permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. A vida de Moisés, ela se resumiu ao seu ministério. Aí o Jetro falou assim, o que você está fazendo? Está lá, está na Bíblia. O que é que você está fazendo? A rotina e o ativismo podem nos cegar ao ponto de afetar o nosso discernimento necessário para estabelecer as nossas prioridades. Uma coisa que eu achei muito interessante, quando a gente veio para cá, o pastor André falou assim, eu tenho muito cuidado com o ativismo. Porque senão, amados, a gente acha que está agradando a Deus, mas a gente está se desviando do foco. Moisés tinha prontidão para atender o povo, porém não percebeu a necessidade dos seus filhos e da sua esposa. Às vezes, apenas um abraço, um gesto que faz toda a diferença. Às vezes, está tão distante que não tem o que se conversar. Mas pelo menos, dá para você quebrar o gelo com um abraço. O sogro de Moisés disse, o que você está fazendo não é bom. O que Moisés estava fazendo não era pecado. Mas não era bom. A gente já falou isso uma outra vez. Ele servia a Deus. Ele foi o personagem mais marcante da história do povo de Israel. Mas nesse ponto, ele fazia algo que não era bom. Porque ele negligenciou a sua família. Estou acabando. Muitas vezes Deus envia o seu mensageiro para nos alertar, nos fazer enxergar uma outra realidade ao nosso redor. Estar atento aos sinais e prontos para a mudança. Conversão é algo que a gente precisa exercitar, amém? Diariamente. Conversão. Às vezes a gente precisa mudar a rota. É imprescindível que para vivermos o melhor de Deus nessa terra, como família e igreja. A narrativa de 1 Crônicas 23, 13 a 17 é triste. Estes foram os filhos de Arão, Arão e Moisés. Arão foi separado, ele e seus descendentes, Eu imagino, irmãos, quando Moisés foi lá fazer todo aquele cerimonial para consagrar os filhos do irmão, os seus sobrinhos. Será que não batia alguma coisa? Os filhos de Moisés, homem de Deus. Alguém tem dúvida que Moisés era homem de Deus? Não. Foram contados como parte da tribo de Levi. Eles foram Gerson e Eliezer. Ponto final. Não é muito pouco para os filhos do libertador de Israel?
Uma coisa que me deixa assim tão satisfeito aqui, pastor, eu já lhe falei, é ver seus filhos. Ver o Giovanni tocando, a Júlia com as crianças, a Gabi correndo que nem uma biruta. Gente, imagina como seria o seu sentimento de você estar aqui e eles não estarem. Até o irmão perguntou para mim assim, você tem filhos? Eu falei, sim, tenho, irmão. E eles não estão na igreja? Eu falei assim, não, eles estão. É que eles estão no outro ministério, eles são líderes lá. Então, eu tenho essa alegria, mesmo à distância. Quem sabe um dia, Deus possa nos reunir novamente. Amém, pastor? Infelizmente, no caso de Moisés, a última etapa da sua vida, dos 80 aos 120 anos, foi integralmente consumida pela tarefa de guiar um povo rebelde pelo deserto rumo à terra prometida. Que triste! Os registros históricos de genealogia, os filhos de Moisés passaram desapercebidos dos eventos mais importantes daquela época. Não há nada de relevante sobre a sua existência, nada digno de ser registrado. Eles eram os filhos do homem de Deus, o servo Moisés, mas não construíram nada. Poderia ter sido diferente, mas o tempo passa rápido e exige de nós algumas escolhas. Certamente podemos fazer muito para Deus, sermos uma bênção na nossa igreja. E isso não exige que a nossa família fique em segundo, terceiro, 10º plano. Nossa família é parte integrante do plano de Deus, que Deus estabeleceu para nós, nessa terra e nesse tempo que se chama hoje. Sim, hoje nós temos uma chance. Moisés não tinha mais. Era dali para o descanso. Mas eu e você temos uma chance de tomar atitudes que permitam que Deus reescreva a história da nossa família. E assim seremos uma bênção para a nossa geração e a nossa sociedade. E quando nós chegarmos no mesmo ponto em que Moisés chegou, nós vamos olhar para trás e nós olharemos para um legado, para uma herança que nós vamos ver multiplicada na vida dos nossos filhos e na nossa família. Amém? Então, amados, hoje não é uma palavra para, meu Deus, eu estou perdido. Não, meu Deus, eu tenho uma oportunidade de, daqui um tempo, eu contar uma história diferente. Eu investi o meu tempo na igreja, sim, mas na vida dos meus filhos, na vida da minha esposa, na vida do meu esposo. E a minha alegria será completa. Amém?